Oi, eu sou a Giovana Raio, sou analista de marketing do BWG. Hoje, a gente está dando continuidade na nossa pílula de conhecimento, que a gente dá um toque do que vai acontecer nesse pós-pandemia. Geralmente, quem faz essa apresentação é o Daniel Costa, mas hoje ele é o nosso convidado. Por isso, eu estou aqui para fazer essa ponte. O Dani, que é um gaúcho apaixonado pelo Grêmio, pai de 5 gatinhas, 2 humanas e 3 animais, e aspirante a Masterchef, além disso tudo, é CMO do BWG e atua nacionalmente com diagnósticos, planejamento e conteúdo para comunicação corporativa e endomarketing. No meio dessa agenda louca, ele consegue tempo para ser coach de grupos e ministra treinamentos e palestras sobre o tema, em grandes empresas de todo o Brasil. Escreveu 2 livros, O Endomarketing Inteligente e Não Existe Gestão Sem Comunicação. Então, Dani, vem e dá a sua contribuição para a gente aí nessa série. Muito obrigado, Giovana, pela apresentação. Nem sabia que era tudo isso aí. Valeu. Vai ser um prazer estar aqui, dessa vez, do outro lado como entrevistado. Espero contribuir muito aí para os nossos espectadores. Obrigado. Ah, mas com certeza vai contribuir. Então, sem mais delongas, fala pra gente. A comunicação interna ainda é um problema nas empresas? E por quê? Com certeza a comunicação ainda é, sempre foi e sempre será um problema para as empresas. Eu costumo dizer para os nossos clientes que o que nós podemos fazer é gerir, administrar o tamanho deste problema para que ele não cresça demais e não crie ineficiência e retrabalho. Mas a comunicação nunca deixará de ser um problema. Nossos recursos para administrar isso, eles estão limitados, as ferramentas, a conteúdo, a gestão, uma série de fatores que podem ser feitos para manter sob controle a comunicação. Mas 100% de efetividade não existe. O comparativo que eu gosto é um pouco com diabetes, assim, né? O diabético ele consegue ter uma vida normal, e a comunicação interna é mais ou menos, o problema da comunicação interna é mais ou menos como a diabetes. Dá para controlar a taxa de glicose, dá para controlar a alimentação, ter uma dieta balanceada e ter uma vida normal, mas não podemos deixar de ter esse cuidado. Se a gente deixar de ter o cuidado na gestão da comunicação, aí sim ela vira um problema que compromete radicalmente os resultados das empresas. Aquelas que bem administram a comunicação, com certeza, têm resultados muito melhores, e isso dá para ver na lucratividade da empresa, né? As melhores empresas em gestão de comunicação, e eu tenho resultados de diagnóstico aí de mais de 70 corporações brasileiras, mostram exatamente isso. A efetividade da comunicação interna está diretamente ligada à rentabilidade dessa organização. Porque as 5 melhores da minha base de dados, as que têm os 5 melhores índices de efetividade da comunicação, são também as 5 empresas mais rentáveis dessa amostra. Certo, Dani, entendi. E você está nessa área há quase 20 anos. E o que mudou de lá para cá? Vamos lá. Acho que 2 coisas importantes, são 2 grandes mudanças. A primeira mudança está no paradigma tecnológico da comunicação. Porque lá atrás, quando eu comecei, quando a gente precisava mandar, por exemplo, um vídeo do presidente para uma empresa que tinha 200 filiais espalhadas ali pelo Rio Grande do Sul e Santa Catarina, nós gravávamos isso em CD e colocávamos no malote das empresas para distribuir, para chegar até a Uruguaiana, que fica a 660 quilômetros de Porto Alegre, levava às vezes 10 dias para chegar o vídeo do presidente. Então tudo tinha que ser feito com muita antecedência e considerar os recursos que haviam na época. Hoje a gente está falando de um outro paradigma tecnológico, onde existem as plataformas de comunicação e colaboração que conseguem fazer isso que a gente fazia em 10 dias em tempo real. Um presidente de uma empresa consegue falar para todos os colaboradores simultaneamente através de uma plataforma como essa. Sem falar em outras N funcionalidades que a tecnologia traz e que facilitam a logística da informação, que era nosso grande drama, né, nosso grande calcanhar de Aquiles no passado, enquanto fornecedor de serviços de comunicação corporativa, né, e das empresas em geral. Ponto 1. Ponto 2 é a forma como a gente enxerga o papel da comunicação interna nas empresas. No passado, a grande preocupação, inclusive porque a logística era um problema, era como nós íamos falar aos colaboradores da organização. A comunicação interna pensava nisso, qual a melhor maneira de falar, de entregar a informação. E hoje a gente tem 2 grandes preocupações. A primeira não é mais com a entrega da informação, mas com o entendimento dessa mensagem, para que ela entre na cabeça dos colaboradores e produza o engajamento.
E eu costumo dizer que o colaborador engajado é aquele que tem a estratégia na cabeça e o propósito da empresa no coração. Essas mensagens precisam acionar tanto a emoção e a razão. O entendimento é fundamental. Mas também é fundamental hoje em dia, ao invés de se preocupar com falar melhor as pessoas, se preocupar em ouvi-las. E estas plataformas de comunicação e colaboração são o único canal que permitem esse nível de interação, que permitem que a gente ouça o colaborador. E por que é tão importante ouvir? Porque quanto mais a gente escuta, melhora, isso qualifica o nosso poder de influência sobre esse colaborador. Pessoas que a gente conhece, que escrevem bem, via de regra, não são pessoas que leem bastante, leem coisas qualificadas, ou seja, a qualidade, a potência da linguagem escrita que sai de mim é diretamente proporcional à qualidade e volume de linguagem escrita que entra em mim. Não é diferente numa empresa. Quanto mais eu escuto o colaborador, mais eu entendo esse colaborador e mais eu consigo fazer mensagens que toquem tanto o coração quanto cheguem à mente dele. O poder de influência está relacionado ao poder de escuta. Por quê? Porque as pessoas acreditam muito mais naquilo que elas dizem do que naquilo que a gente diz para elas. Então, esse entendimento, esse mindset que o comunicador é hoje, uma pessoa que tem que se preocupar com a escuta ao colaborador, com o entendimento das mensagens que devolve para ele e com a promoção dos diálogos na empresa, é fundamental, já que a logística da informação está resolvida a partir da tecnologia. Então, eu vejo que algumas coisas já mudaram e que as pessoas têm novas ferramentas aí. Mas o que a empresa precisa fazer para melhorar a comunicação interna dela? Conta para gente. Melhorar a comunicação interna realmente é um grande desafio, como eu já citei, A comunicação sempre será um problema. 2 grandes pilares se apresentam hoje como as melhores soluções, as melhores formas de administrar essa comunicação. A primeira sempre foi importante, mas aumentou a sua relevância nos últimos tempos e se chama liderança. Então, ter líderes comunicadores é pilar fundamental da efetividade da comunicação interna. Por mais que a empresa tenha boas campanhas, tenha um orçamento para fazer endomarketing, tenha excelentes conteúdos, ela tenha canais efetivos, as melhores tecnologias do mercado, se ela não tiver um líder preparado para comunicar bem com o colaborador, no olho, no face a face, no cara a cara, se ele não tiver um líder disposto, preparado para fazer isso, então a empresa não tem nada. A efetividade será muito baixa. O líder é o grande responsável pela comunicação por um fator muito simples, que também é recorrente aí nos conteúdos que eu já produzi, que diz o seguinte: muito mais importante do que a empresa comunicar aquilo que ela faz, é fazer o que ela comunica. Ou seja, ter sintonia perfeita entre o discurso e a prática. Isso se chama coerência. E quem é que entrega a coerência na prática? O líder. Aquela pessoa que está mais próxima de mim. Imagina uma empresa capilarizada, com matriz em um determinado lugar, espalhada pelo Brasil, como algumas indústrias são, como o varejo é. O líder representa a organização naquela unidade. E é ele que materializa o discurso da empresa. Se esse cara tiver ações, tiver atitudes que não fechem, que não batam com a cultura, com o propósito, com a estratégia, o colaborador se desengaja. O colaborador forma uma opinião a respeito da relação de trabalho dele com a empresa, com o seu gestor. Inclusive, muitas pesquisas de recursos humanos que aferem ali os motivos pelos quais as pessoas se desligam das empresas, nas entrevistas de desligamento, já entenderam o seguinte, que mais de 60% das pessoas pede demissão do chefe, não da empresa. E é disso que a gente está falando. Então, o líder é um pilar fundamental que a empresa precisa trabalhar, precisa treinar, precisa desenvolver para que ele sustente a coerência e crie cada vez mais confiança com o seu empregado. Se a gente for falar desse momento específico que a gente está vivendo da pandemia, se a gente for falar especificamente desse momento que a gente está vivendo da pandemia do Covid-19, mais do que nunca, as empresas estão sendo postas à prova sobre esses valores, sobre o seu propósito, sobre a sua prática cultural. Porque mais do que nunca elas precisam ser coerentes. Se elas diziam antes da pandemia que as pessoas eram importantes, que as pessoas vinham em primeiro lugar, que elas eram o principal patrimônio da organização, agora é hora de não demitir.
de proteger esse colaborador, de criar recursos para que ele trabalhe bem em casa, quando pode trabalhar bem em casa, que a gente tem essa vantagem de poder fazer o trabalho remoto, mas isso não vale para as pessoas da indústria, isso não vale para as pessoas do serviço essencial, isso não vale para as pessoas que trabalham na saúde. Então, mais do que nunca, a empresa precisa comprovar os seus valores. Então, dito isso, que o líder é um dos principais pilares, se não o principal pilar para a gente garantir a melhoria da comunicação interna, o outro pilar é fazer uma gestão da informação pensada, conectada com o mundo que a gente vive hoje. O que eu quero dizer com isso? Passamos por um movimento enorme de transformação digital no planeta, que mudou a forma como a gente faz banco, mudou a forma como a gente se desloca, mudou a forma como a gente se hospeda. No mundo hoje que eu não preciso possuir um carro, um apartamento e sequer uma furadeira, porque eu posso compartilhá-la, e a nossa comunicação está basicamente aqui dentro do celular, a gente faz tudo isso que eu descrevi agora, faz aqui. Como que a empresa pode sustentar uma comunicação através de mural, através de jornal impresso, através de e-mail que não tem interação nenhuma? Não tem como. Nós precisamos ter uma comunicação interna acontecendo aqui, no celular da pessoa, no bolso dela, na bolsa dela, próxima a essa pessoa, porque ninguém mais, tenho certeza que nem tu e nem as pessoas que estão nos ouvindo, se comunicam com seus amigos, familiares, enfim, através de e-mail. A gente não manda mais e-mails para as pessoas, a gente se comunica através dessas tecnologias sociais tão fáceis aí, como WhatsApp, Instagram, profissionalmente o LinkedIn. Então, o mundo já se digitalizou. Como que a gente pode sustentar uma comunicação interna que não é digitalizada? E ser sustentada por e-mail não significa que ela seja digital. O e-mail é só uma inovação sobre o antigo memorando, a antiga circular, né, burocrática, com cópia oculta, né, assunto. É muito arcaico. Fazer uma comunicação sustentada por e-mail é esperar que as pessoas retrocedam 15 anos no tempo, né, porque não é mais assim que elas funcionam fora. Então, tem que ter fit com a comunicação externa, através de tecnologias de comunicação e colaboração que permitam que a comunicação interna venha para cá, para o celular. Isso é fundamental que aconteça. Então, liderança e tecnologia que leve a transformação digital para a comunicação interna. Dan, perfeito. Tenho notado aqui que a gente tem uma correlação quando a gente fala sobre essa modernidade que a comunicação vai estar passando, e eu fico pensando, como a tecnologia vai ajudar as empresas nesse caso? Uma vez que a gente não está trabalhando todo mundo junto e que é necessário manter essa comunicação olho no olho e sempre bem direta com os colaboradores. Bom, como a tecnologia pode ajudar? Eu falei um pouco já de tecnologia, né, na resposta anterior, mas vamos para o detalhe, vamos aprofundar um pouco esse aspecto da tecnologia. O que as novas tecnologias que a transformação digital trouxeram para a gente lá fora, e eu vou fazer esse transporte aqui para dentro. Pensa, por exemplo, nos bancos digitais. A maioria das pessoas tem conta em banco digital hoje. Num banco digital, num banco tradicional, na verdade, quando a gente abriu uma conta, até pouco tempo atrás, você tinha que levar cópia autenticada de RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de renda, né, cópia autenticada do comprovante da cor da cueca do cunhado, uma burocracia absurda. E hoje, RG da mãe, do pai, do cachorro. Exato. Hoje em dia, para fazer isso, tu precisa tirar... As empresas que estão fazendo esse movimento de transformação digital confiam mais na gente. E eu consigo abrir uma conta tirando uma foto simples, uma fotografia simples da minha identidade e da minha cara segurando essa identidade. Ou seja, a confiança é um elemento que facilita os negócios através da tecnologia, porque todos os movimentos que a gente faz, a partir do ponto em que eu tenho o login no meu celular, todas as minhas ações estão assinadas. Agora vamos para a empresa. O que ainda existe muito na empresa? Giovana me liga, explica a demanda, minha colega explica uma demanda, e ao final de 5 minutos, ela explicando a demanda, eu digo: ok, Giovana, entendido, mas manda um e-mail formalizando. A gente não faz isso. Por quê? Porque nós ainda temos uma preocupação com a formalização das coisas, com a burocratização do nosso trabalho. E isso parece que nós apropriamos, nós transferimos essa responsabilidade do protocolo, do carimbo, para o e-mail formalizando. Em um novo mundo em que a tecnologia integra
trabalho das pessoas e que tudo aquilo que eu faço é rastreável, tudo aquilo que eu faço é autenticável, a partir do momento que eu botei meu login ali na máquina, seja no desktop trabalhando na empresa ou seja no celular, eu tenho a possibilidade de afrouxar, de facilitar, de simplificar os controles, a formalística que antes a gente tinha, não só para comunicação, né, mais voltada para o engajamento, para a comunicação motivacional, que é uma preocupação, sim, das áreas de endomarketing de comunicação corporativa, mas também para a comunicação do trabalho em geral, para o trabalho colaborativo acontecer de um jeito mais fácil. Então, a gente tem que entender que os canais que temos à nossa disposição hoje, trazidos por essa tecnologia social, como as plataformas, as redes sociais corporativas, elas são muito mais do que meios logísticos para entregar informação para o colaborador. Além de permitir a escuta, elas possibilitam que o trabalho seja colaborativo, que haja uma gestão do conhecimento muito mais fluida, muito mais ampla, e que também exista uma convergência para o propósito da empresa e para a estratégia. É o que a gente chama dos 4 Cs da transformação digital: comunicação, colaboração, conhecimento e convergência. Maravilha, Dan. Então, a rede social corporativa é um dos principais caminhos que a gente pode seguir. E já que a gente falou disso, qual é a melhor forma ou o que a gente precisa saber para escolher a melhor ferramenta? Porque eu sei que no mercado a gente tem várias opções. Mas qual é, assim, o ponto que tem que ter para que a gente faça essa escolha corretamente? Muito bacana a tua pergunta, muito pertinente. Eu acho que a gente tem que olhar para esse assunto a partir de diferentes perspectivas. Primeiramente, todas as tecnologias que estão disponíveis no mercado, ou pelo menos a grande maioria delas, são tecnologias boas o bastante para resolver a essência da problemática de comunicação interna das empresas que a gente já tratou aqui, né? Essa possibilidade de interação, de escuta, de logística facilitada, de colaboração, de gestão de conhecimento. Isso é viável em todas as tecnologias disponíveis, principalmente dos grandes players, dos principais players do mercado. Agora, é fundamental para a tomada de decisão a empresa entender que a tecnologia não será tão importante quanto a atuação da área de comunicação dentro dessa tecnologia. O como utilizar faz mais diferença, pesa mais, contribui mais para o sucesso da empresa numa comunicação interna digital ou na comunicação interna 4.0, né, nesse novo mundo. O trabalho, o que a gente faz ali é muito mais importante do que a tech escolhida. E por isso, se a empresa precisa de um fornecedor, é importante que ela escolha um fornecedor que tenha serviços consultivos, que tenha serviços de gestão de conteúdo, que tenha serviços de treinamento para usuários, para administradores, que possa ajudá-la a fazer essa trajetória. E isso vem sendo uma tendência também dos grandes players do mercado, como o Microsoft, o Facebook, que estão formando parcerias com agências de conteúdo, com empresas especializadas em implantação e adoção de tecnologia, para conseguir fazer esse D para nas empresas. Isso é um fator determinante. Escolher o fornecedor muito menos pelas funcionalidades entregues na tecnologia e muito mais pelos serviços que ele presta para complementar os serviços de inteligência e de execução que ele entrega. Isso é um ponto. E eu acho que um outro ponto importante está relacionado a custos também, né? Os grandes players que a gente tem lá fora, eles tarifam em dólar. E olha o preço do dólar como está. Então, assim, ficar amarrado num contrato que vai te tarifar em dólar sempre será arriscado. Mas ainda que a empresa tenha essa possibilidade, é bom avaliar o seguinte: a tecnologia que eu vou ter, ela se integra com as outras tecnologias que eu já uso na empresa. As pessoas já estão acostumadas a usar seu e-mail, usar o ERP. A tecnologia de rede social corporativa funciona em conjunto para que eu não precise fazer logins em diversos lugares. Isso é outro fator também, essas possibilidades de integração. E outro, voltando a falar sobre custo, quando a gente está falando de uma empresa prestadora de serviços, por exemplo, e que todo colaborador dela está atrás de um computador, qualquer solução atende a todos os colaboradores. Agora, se eu estiver falando da indústria, onde eu tenho, assim, normalmente na indústria você vai ter 10, 15, 20% no máximo do corpo
de empregados da empresa na área administrativa e, portanto, atrás de um computador, mas você vai ter de 80% a 90% dos colaboradores trabalhando na planta industrial, na fábrica, ou no campo, se a gente estiver falando de uma empresa de serviços de telecom, por exemplo, né, de serviços de infraestrutura. Para essas pessoas que estão no campo, talvez não faça sentido eu pagar uma licença completa de um pacote tecnológico de um gigante internacional, para essas pessoas utilizarem somente o software de comunicação, já que elas não vão precisar fazer planilhas, apresentações, textos no seu dia a dia. Então, eu diria que tem que ter um olhar para custo-benefício bem importante em relação à tecnologia escolhida, tem que ter um olhar de integração da tecnologia escolhida diante de todas as outras, para que seja simples para o usuário, para que ele não precise estar fazendo vários logins. Quanto mais lugares ele precisa plugar, mais difícil é, a não ser que a gente integre com AD, e isso nem sempre é um esforço possível, ou às vezes é um esforço muito caro. E terceiro, e mais importante, até porque eu falei primeiro, né, mas só reforçando, e mais importante, escolher um fornecedor cuja camada de serviços vá preencher as lacunas que a empresa vai ter de braço operacional para fazer gestão de conteúdo, para fazer onboarding das pessoas na rede corporativa, e também serviços consultivos para ajudá-la, inclusive a operar a comunicação no ambiente offline, para que o ambiente virtual seja uma extensão efetiva do ambiente real dessa organização. Dani, então a gente percebe que a alternativa melhor que a gente tem é ter uma rede social corporativa para manter essa comunicação bem conectada com o seu colaborador. Mas é simples, assim, a receita do bolo tem uma comunicação corporativa, vou ficar fazendo a manutenção dela aí e o sucesso vai vir? Ou tem algum porém aí? Beleza, Giovana. Na verdade, há vários poréns, né? Então, a tecnologia, eu diria que é o primeiro passo de uma trajetória de sucesso, de uma jornada de sucesso desse cliente no uso da tecnologia, que começa com o entendimento desse perfil de público, com uma escuta inicial desse perfil de público, que seria, na verdade, um diagnóstico de comunicação interna. Então, a gente precisa entender quais são as necessidades desse público, como é que ele se sente hoje em relação à comunicação, quais são as mensagens preferidas, qual é o nível de conexão e uso de tecnologia que essa pessoa já tem. Então, tem um entendimento inicial, tem um replanejamento da comunicação como um todo, porque não basta, assim, um dos grandes motivos, vamos falando um pouquinho dos motivos de insucesso que as empresas têm, acumulam, o que a gente vê, por enquanto, no mercado, são mais casos de insucesso com a adoção dessas técnicas do que de sucesso. Uma das causas de insucesso é incluir uma rede social corporativa como mais um canal de comunicação interna. Ela não deve ser mais um canal, ela deve ser o canal principal. E quando ela entra como o canal principal, isso significa que todos os outros se tornam canais satélites e precisam ser ou descartados, ou revitalizados, ou ressignificados nesse contexto, né? Um mural, por exemplo, pode continuar existindo, mas ele deixa de ter a mesma informação. E eu já tive clientes que tinham a mesma informação que eles punham no mural, eles mandavam por e-mail e publicavam na rede social corporativa. Isso significa que as pessoas não conseguem fazer a mudança de hábito. A gente tem que ter uma transição, tem que fazer o deparo e começar a dizer para as pessoas, olha, sabe aquilo que eu te mandava por e-mail? Não vai mais ir por e-mail. Agora está aqui na nossa rede corporativa, está aqui na nossa plataforma de colaboração. Então, adotar o canal e tê-lo como principal é fundamental. Então, isso é um porém de adaptação, de transição que tem que ser feito. Outro ponto é ajudar as pessoas a provocar a fala do colaborador. No momento que eu adoto, se eu tenho 1.000 empregados na minha empresa, eu adoto uma solução como essa, eu ganho o potencial de 1.000 comunicadores na minha plataforma. Se são 10.000, 10.000 comunicadores na minha plataforma. Então, é preciso entender que essas pessoas, quanto mais elas falarem, se manifestarem, interagirem, comentarem, mais efetiva será também a minha trajetória de sucesso nessa rede. E isso significa que o tipo de postagem tem que ser interativa, tem que ser provocativa, tem que pedir para o colaborador falar. Eu gosto muito de um exemplo que nem sempre ele pode não ser entendido como um exemplo de início de adoção de uma tecnologia como essa, mas de finalidade. Imagina, por exemplo, a empresa que faz uma pesquisa de clima, recebe seu relatório
e quer compartilhar o relatório da pesquisa de clima com seus colaboradores. Uma boa maneira de fazer isso, nesse novo contexto que eu estou falando que se encaixa, é o gestor de recursos humanos ou o presidente da empresa pegar seu celular, gravar um vídeo ali na plataforma de comunicação e colaboração dizendo algo do tipo: então, galera, muito obrigado pela participação de vocês na nossa pesquisa de clima desse ano. Estou vendo aqui o relatório, vi que nós fomos muito bem no aspecto X, Y e Z, mas não fomos tão bem assim no item A, no item B, no item C. E por isso, nós vamos ter uma reunião entre todos os diretores na próxima semana, onde será discutido o plano de melhoria do clima organizacional da empresa. E para fazer isso, eu quero a tua participação, colaborador. Então, aproveita nos comentários, está aqui anexo desse post, estou anexando o relatório, deem uma estudada e nos comentários tragam as suas sugestões de melhoria para o clima organizacional, que a gente vai considerá-las na hora de fazer o nosso plano. Conto com você e muito obrigado. Ou seja, numa fala curta, de 1 minuto, esse gestor, né, esse executivo, seja de RH, seja CEO da empresa, ele foi absolutamente transparente, entregou os resultados da pesquisa de clima e pediu a ajuda dos colaboradores com suas ideias para que os diretores considerem isso no plano de melhoria. Porque quem melhor do que o colaborador para saber o que a gente precisa fazer para melhorar o clima? É muita pretensão, às vezes, da gente executivo querer saber o que ele precisa, o que ele quer. Talvez ele queira um banheiro melhor, uma comida melhor, um pátio com bancos para ele descansar durante o horário do almoço. E se a gente não perguntar, a gente não vai saber. E uma ferramenta como essa possibilita. Estou dizendo isso porque tem um formato de comunicação diferente, mas também porque é fundamental que os executivos, que a alta gestão da empresa participe desse movimento, esteja atuante na plataforma, esteja envolvido, pedindo a fala dos colaboradores, dividindo informação com eles. Então, isso é um outro elemento fundamental. E mais um que eu adicionaria é o seguinte: a frequência de consumo que a gente tem por uma base digital de conteúdo, ela sempre será menor do que a frequência de atualização. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente entra lá no Instagram, e as pessoas, via de regra, acessam o Instagram várias vezes ao dia. Por que a gente faz isso? Porque o Instagram é atualizado várias vezes ao dia. O mesmo vale para o LinkedIn, o mesmo para o Facebook, para as redes que a gente participa. E, obviamente, a gente não vai conseguir consumir tudo que está na nossa timeline nessas publicações, né, nessas mídias. Se eu quero que o colaborador tenha o hábito, portanto, de acessar no mínimo uma vez ao dia, e eu costumo dizer para os nossos clientes o seguinte: no momento que tu adota a rede social corporativa, saiba que estaremos concorrendo com todos os outros apps de comunicação que essa pessoa utiliza em sua vida, inclusive o WhatsApp dentro da própria empresa. O que a gente tem que objetivar? Que a nossa rede corporativa seja o terceiro ou o quarto app mais acessado do teu colaborador. Porque a gente não vai ganhar do WhatsApp, a gente não vai ganhar do Instagram, mas a gente pode ser mais importante para ele do que o LinkedIn, pode ser mais importante que o Facebook, pode ser mais importante do que outros apps de comunicação que ele utilize. E para que isso aconteça, pelo menos no início, eu tenho que ter um conteúdo induzido, provocado pela empresa, de no mínimo 2 inserções diárias, se eu quero que as pessoas acessem uma vez ao dia. E sempre nessas inserções diárias, provocando a pessoa para ela falar, para ela se manifestar, para ela comentar, para ela agir ali dentro, agir e interagir dentro da plataforma, para que também os outros colegas consumam não apenas aquilo que a gente posta, mas o que os seus colegas de empresa postam, o que comentam, como interagem. Provocar diálogos. E eu diria que assim, um terceiro ponto importante, que também faz diferença, assim, terceiro não, acho que é o quarto ponto, já me perdi na minha lista de tópicos, mas tudo bem, que é levar trabalho ali para dentro. Se a gente só tivesse preocupado com a comunicação mais superficial, motivacional, voltada para o engajamento, não teremos a mesma trajetória de sucesso que teríamos levando para dentro da plataforma o trabalho das pessoas. No BWG, por exemplo, que a gente usa uma tecnologia assim, aprovações de pagamento, solicitações de compra, requisição de viagem, são coisas que a gente já faz dentro da plataforma, e por isso o e-mail interno
praticamente não existe dentro da nossa empresa. Justamente porque a plataforma é uma ferramenta não só de comunicação, mas também é uma ferramenta de trabalho muito importante. E claro, né, outras vertentes para a gestão do conhecimento e tudo mais. Se a gente falar de gestão de conhecimento, eu posso adicionar um ponto aqui, que é o seguinte: digitalizar também significa descentralizar. Então, o papel do comunicador muda que antes, assim, nas empresas, é uma área que acaba, até para se justificar, centralizando um comunicado interno de outras áreas. Então, quando a área de compras quer falar com todo colaborador, ela encomenda, ela pede para a área de comunicação fazer o comunicado e mandar em nome dela. Não, isso não funciona mais. Agora, quem tem uma informação relevante para compartilhar, essa própria pessoa, essa própria área deve fazer isso, deve assumir a responsabilidade da publicidade dos seus atos, dos seus processos, das suas mudanças a todos os colegas através de uma plataforma como essa. Então, em resumo, acho que isso atende aí a resposta da pergunta de o que precisa ser feito além da adoção da tecnologia. Noto que tem uma ressignificação da comunicação interna. Isso também vale para o comunicador? Sim, obviamente também impacta, também muda, também ressignifica o comunicador. Nesse mundo novo, com novos desafios, precisam também de novas soluções, precisam de novas pessoas ou de novas mentalidades nas pessoas que ali já estavam, né? E eu diria assim, o comunicador hoje, aliás, o comunicador do passado era muito mais operacional, muito mais fazedor de comunicado, fazedor de layout, fazedor de banner, fazedor de brinde, era muito mais operacional. E ele precisa ganhar espaço hoje na estratégia da companhia. A comunicação deve ser um elemento incorporado à estratégia da companhia. E por quê? Porque o consumidor das empresas mudou. A gente hoje, nós somos consumidores muito mais... Nós somos hoje consumidores muito mais exigentes, com muito mais acesso à informação. Se eu vou escolher um produto, por mais simples que seja, eu tento entender sobre aquele produto, eu investigo sobre aquele produto, eu quero saber mais informações sobre ele antes de consumir. E na empresa não é diferente. Desde o momento da admissão, né? Se eu sou convidado para fazer uma entrevista em uma empresa, né? As pessoas são convidadas para fazer uma entrevista naquela empresa, elas vão olhar um Glassdoor, por exemplo, para saber como é que funciona essa empresa lá dentro, né? Com base nas opiniões de quem já trabalha lá. O que eu estou querendo dizer com isso? O papel do comunicador hoje se tornou muito mais complexo. Porque num mundo em que a informação circula tão rápido, de maneira tão potente, e adotando tecnologia similar à empresa, eu também vou ter todo um movimento de transparência para ser executado. Então, o comunicador ele precisa, né, ser rápido, tempestivo, transparente. Ele precisa promover os diálogos, ele precisa se envolver com a estratégia, ele precisa antecipar as demandas dos seus clientes internos, que são as áreas de negócio, e ele precisa ser um especialista na mentalidade do colaborador. Ele precisa saber o que pensa o colaborador daquela empresa para ajudar, por exemplo, na construção de uma campanha interna de divulgação da avaliação de desempenho, ou da pesquisa de clima, ou dos métodos de segurança, ou para fazer internamente uma melhor coleta de informação sobre a apresentação de um determinado projeto, de um produto novo, de uma mudança nos regulamentos ali, ou nos princípios de recursos humanos, políticas, processos. Ele tem que ser um especialista na mentalidade do colaborador. E ser, portanto, ouvido pela gestão da empresa como um especialista preparado para isso. Não é fácil fazer esse movimento? Não. Não é fácil deixar de ser um fazedor de layouts, um fazedor de comunicados e se tornar um consultor estratégico. Porque a tendência da empresa vai ser continuar apropriando ao comunicador interno este papel. Então, cabe a ele se posicionar de um jeito diferente. Cabe a ele trazer conhecimento, trazer recursos, trazer tecnologias, trazer inovação e mostrar o valor do trabalho da comunicação. Então, eu diria que o principal fator é esse, até porque, né, também como é um capítulo do meu livro, está lá, né, que diz que Deus não faz banner e comunicação interna não faz milagre. Então, assim, existe uma tendência do trabalho operacional que também tem que acontecer, mas tem automação para isso. Hoje em dia, por exemplo,
eu não preciso comprar uma campanha de endomarketing para o Outubro Rosa para usar na minha empresa uma vez e nunca mais, e gastar com isso e nunca mais. Eu posso compartilhar uma campanha, existem soluções de campanhas compartilhadas, existem soluções de conteúdos compartilhados que reduzem a carga operacional desse comunicador, justamente para ele poder atuar estrategicamente, prestar consultoria aos líderes numa comunicação direta mais efetiva, para que eles deem melhores feedbacks, orientem melhor os seus colaboradores e, sobretudo, escutem melhor essas pessoas. Então, existe sim um novo papel que é muito mais complexo, muito mais estratégico do que operacional. Dani, para quem ainda não tem uma comunicação interna estruturada, por onde ela tem que começar? Interessante essa pergunta, porque de fato ainda há muitas empresas que não têm uma comunicação interna estruturada. Algumas empresas grandes, inclusive, aí com mais de 500 pessoas, com mais de 1.000 pessoas, que sequer têm um responsável exclusivo pela comunicação interna. Portanto, essas empresas elas precisam de uma estruturação que começa, né, evidentemente, com um diagnóstico, com um entendimento das necessidades que o colaborador tem. Então, o primeiro passo está em entender as necessidades do colaborador. Ah, mas eu não tenho recurso para contratar uma consultoria especializada para fazer um diagnóstico de comunicação. Sem problema. Tire a bunda da cadeira e vá ouvir as pessoas. Vá conversar com as pessoas. Vai entender, perguntar o que elas pensam sobre a comunicação interna, o que elas pensam sobre a comunicação interna oficial, sobre as comunicações internas que acontecem de outras áreas, sobre a comunicação do líder com os liderados, sobre como é que é a comunicação de processos, como é que é a visão sistêmica naquela empresa, como a cultura, como os valores são comunicados e perpetuados, como são as atitudes comunicantes dos gestores dessa empresa para fortalecer a sua cultura, o seu propósito, a sua estratégia. Então, é um trabalho inicial de escuta, que, como eu já disse, né, mais importante do que conectar as máquinas é conectar as pessoas, e para conectar as pessoas eu preciso entendê-las. Né? Se o meu poder de influência vai ser proporcional à minha capacidade de escuta. Então, eu tenho que ouvir as pessoas para saber qual a melhor maneira de influenciá-las num processo de comunicação. Segundo passo, adotar uma tecnologia para isso. E terceiro passo, cuidar do engajamento do colaborador. E aqui já vamos fazer uma distinção, né, entre engajamento e motivação, que muitas vezes são usadas como sinônimo e não são. Motivação é um impulso inicial que as pessoas têm para começar alguma coisa. E engajamento é a força que faz com que elas concluam bem feito aquilo que foi começado. O que leva o maratonista até a linha de partida é a motivação dele. O que faz com que ele conclua a prova, com que ele corra 42 quilômetros e conclua a prova vencendo a si mesmo, independente de vencer todos os outros participantes da corrida, é o engajamento. É a força que ele tem de concluir aquilo que ele começou. E na empresa não é diferente. De certa forma, a motivação está associada ao passado, porque é o que me trouxe até aqui, e o engajamento está relacionado ao futuro, né, ao meu destino, ou para onde eu estou indo. Ou seja, engajamento tem a ver com estratégia. É preciso comunicar sobre o futuro. Então, eu diria que o terceiro passo é esse: começar a construir na comunicação com os meus conteúdos e com as minhas ações o futuro da empresa, porque o futuro é engajante, é diferente da motivação. É o futuro que me veicula, Opa, é o futuro que me... Não. Vamos de novo. O futuro é engajante. Esse destino que eu preciso seguir, que eu quero seguir, aonde eu quero chegar, é o que me movimenta, né, a concluir bem feito aquilo que eu comecei. E veja bem, né, se o colaborador não consegue ver a empresa no futuro, ele não consegue se ver nesta empresa no futuro dele. É como um relacionamento sem planos. Então, para que as pessoas precisam ter um plano, precisam saber onde chegar, que é a estratégia, e a gente vai engajar comunicando o que vai acontecer e não o que já aconteceu. Inclusive, é muito comum, assim, quando as empresas têm uma comunicação que só registra o que já passou, criar uma organização nostálgica, onde até os colaboradores mais novos sentem saudade dos velhos tempos que eles nunca viveram. Então, a gente tem que comunicar para frente, o que vai acontecer. E, nesse processo de comunicar o que vai acontecer, eu preciso comunicar também o como. E o como é a cultura. Que comportamentos são desejados nesta empresa, que práticas comportamentais, que valores a gente quer praticar dentro dessa organização, para conseguir concluir, ter a consecução bem feita dessa estratégia. E o engajamento, especificamente falando em redes sociais corporativas,
Tem algumas métricas que são muito específicas, aí é método de entendimento de como a gente mede o engajamento acontecendo na plataforma e como a gente mede conectadas, né, com como a gente mede o engajamento na produtividade, no desempenho, na performance do colaborador. Poxa, Daniel, muito obrigada por todas essas informações. Acredito que agora fica muito mais fácil para a gente entender qual é esse movimento da comunicação, como é que ela foi evoluindo, e você contribuiu bastante com o que você viveu nesses quase 20 anos de tratamento, de tratativas com várias empresas. Então, muito obrigada, e obrigada também pela oportunidade de estar aqui fazendo essa ponte para a sua entrevista. Agora, eu é que fico muito agradecido aí pela oportunidade de ter sido entrevistado por ti, dessa vez invertendo meu papel, que, aliás, tu fez muito bem, acho que de agora em diante, tu que vai fazer as próximas entrevistas. Muito obrigado e obrigado a quem nos assistiu aí, foi um enorme prazer estar com vocês.